Com as atenções voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, deputados aprovam urgência de proposta que modifica o regimento interno. E o deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, é preso ao desembarcar no aeroporto de Brasília por determinação do Supremo. E esta edição destaca também: a Comissão de Defesa do Consumidor debate os juros exorbitantes dos cartões de crédito no Brasil. E deputados têm pressa de votar o projeto que proíbe operadoras de internet fixa de limitar pacotes de dados. Boa noite em Brasília, 7h58. O Jornal da Câmara começa agora. No dia em que todas as atenções estavam voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, o plenário da Câmara teve votação. Mas os deputados não deixaram passar em branco a sessão no TSE. A liderança do PSOL reclamou no plenário e até tentou obstruir os trabalhos com requerimentos, por exemplo, de votação nominal. Hoje tem um julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. O presidente da República pode ser cassado. Nós estamos debatendo um PRC e uma PEC que vai tratar dos ex-territórios. Olha, para o pessoal não tem nada normal. Esse presidente já devia ter sido deposto. Esse Congresso não pode fazer eleição indireta. Essa casa tem deputados, quase 400 deputados. Por que deixar de votar? É uma obstrução que não leva a nada. E não adiantou mesmo a tentativa de obstrução. O plenário aprovou a urgência da proposta, que acaba com uma prática regimental na Câmara: o arquivamento automático de propostas não votadas ao final de cada legislatura, quando novas eleições mudam a composição do Legislativo. O mérito do projeto quase foi votado, mas a reclamação de deputados que querem melhorar a proposta acabou adiando a votação. Um deputado nosso morre. É justo que ele perca a autoria de um trabalho que ele fez durante, eventualmente, meses para escrever? O erro é na pensação dos projetos. Hoje mesmo discutimos uma matéria, tem 40 projetos iguais, mas a autoria é do primeiro autor. A Casa tem hoje em tramitação mais de 22 mil projetos. Exatamente 21.999 em setembro do ano passado. Tem projetos desde 1983. Nós estamos na era da internet, num outro contexto, numa outra realidade. O projeto apresentado numa legislatura, nas duas subsequentes, será impedido esse arquivamento, automaticamente ele estará desarquivado. E se o deputado for reeleito, ele pode reapresentar o projeto. Não existe nenhum risco. O que nós estamos querendo pôr um pouco de ordem nessa marafunda. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou nesta terça-feira a jornalistas sobre a importância dos deputados darem continuidade à análise da reforma da Previdência. Cabe ao Legislativo manter a sua agenda de votações daquilo que é prioridade para o Brasil, que não é só a reforma da Previdência, outros temas serão votados nos próximos meses, mas a gente não pode enganar a sociedade, né? Para que a gente possa melhorar a renda do trabalhador, para que a gente possa avançar na recuperação do emprego, na redução das desigualdades regionais, a gente precisa ter um Estado equilibrado. E a única forma de ter um Estado equilibrado é garantir pelo menos uma redução do crescimento do déficit da Previdência, que ele inviabiliza o Brasil. Porque quanto mais rápido ele crescer, já que a população está envelhecendo, mais dificuldade o governo federal vai ter de financiar sua dívida, que ela vai ficar impagável, e com isso os investidores não fazem investimentos de médio e longo prazo no Brasil. Então, o cidadão precisa entender, e a gente precisa falar a verdade, olhando olho no olho, que para que a gente volte a ter emprego, para que a gente recupere, né, a renda do brasileiro, para que a gente tenha uma taxa de juros menor, abaixo de 2 dígitos, a gente precisa, de forma radical, da reforma da Previdência. O deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília. A prisão foi determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no mês passado, quando os ministros recusaram o último recurso do parlamentar.
Jacob foi considerado culpado pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para a construção de uma creche quando foi prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro, em 2002. Logo que a prisão foi anunciada, o deputado negou as acusações e disse que estudaria um novo recurso ao Supremo. A Câmara aguarda a notificação do tribunal sobre os termos da condenação para eventuais providências. O plenário Ulisses Guimarães se transformou em comissão geral nesta terça-feira para debater os desafios do câncer, incluindo tratamento, enfrentamento e medicamentos. Durante o encontro, um número apresentado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, chamou a atenção de deputados e especialistas. 600 mil novos casos de câncer serão registrados este ano no Brasil. Melissa tem 45 anos. Há 5 descobriu um câncer na laringe. Fez a laringectomia, que é a retirada total da laringe. Melissa ficou 2 anos sem conseguir falar nada, totalmente muda. Agora, Melissa está adaptada, usa a voz esofagiana com uma espécie de amplificador. Mas ela não gosta muito do som que ouve. Da mesma forma que essa voz causa um certo constrangimento aos ouvidos, causa o meu também. O câncer é a segunda causa de morte no Brasil. No biênio 2016-2017, 600 mil pessoas devem desenvolver algum tipo de câncer. Esses números são do Instituto Nacional do Câncer. No mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 8.800.000 pessoas morrem de câncer. Os casos de câncer aumentaram por fatores diversos. Porém, o crescimento decorreu também do aumento do número de diagnósticos efetuados. A OMS alerta: é preciso investir em equipamentos médicos, no fortalecimento dos serviços de saúde e no treinamento de profissionais para que eles possam fazer diagnósticos precisos e rápidos. A gente tem um problema grave de diagnóstico tardio. Mais 60% dos cânceres são diagnosticados em estágio avançado. Para vocês terem uma ideia, no município de São Paulo, até pouco tempo a gente tinha uma fila de espera para realizar colonoscopia de 300 dias. 300 dias um paciente com sinais e sintomas de câncer realizar uma colonoscopia. O ministro Ricardo Barros, que estava presente na Comissão Geral, apresentou números de como o Ministério da Saúde vem lidando com o câncer nos últimos anos. Derrubamos de 15% para 10% o número de fumantes em 10 anos, 13 milhões de procedimentos, 8 milhões e 700 exames, 4 milhões e 100 em mamografias. Recursos para o tratamento cresceram 49% de 2010 para cá. Em 6 anos, são de 2 bilhões e 100 para 3 bilhões de reais por ano para o tratamento. Trotes de calouros são brincadeiras, na maioria das vezes violentas, que podem colocar vidas em risco. A Comissão de Educação da Câmara debateu um projeto que criminaliza a incitação a essa prática e responsabiliza os sites que hospedarem vídeos nesse sentido. O trote é um ritual de passagem para o participante ser incluído em um grupo. Mas na audiência pública promovida pela Comissão de Educação, psicólogos e pediatras foram enfáticos. O trote é uma forma de violência que tem consequências e está sendo incentivada pela internet. A Sociedade Brasileira de Pediatria está extremamente preocupada, não só com a violência, mas com a incitação de lesões corporais, que nós chamamos de automutilação, e o problema da incitação ao suicídio de jovem. Especialistas dizem que os adolescentes estão mais expostos ao risco. Eles podem ser influenciados por vídeos que buscam audiência para ganhar dinheiro. O que acontece com os vídeos de internet é que existe uma monetarização associada com a necessidade de estar sendo visualizado, a imagem, a contemporaneidade. Na contemporaneidade é muito importante para o adolescente. A deputada que organizou o debate é autora de um dos projetos de lei que tratam do assunto.
A proposta torna crime incitar os adolescentes e jovens ao trote e a outras práticas violentas e responsabiliza as empresas. O objetivo é alterar o marco civil da internet e exigindo dos provedores a retirada desse tipo de conteúdo da internet. Hoje nós temos aproximadamente 19 mil vídeos com essas brincadeiras, que de brincadeiras não tem nada, que possam incitar esse tipo de prática nos jovens, automutilação, desafios que podem levar à morte. Outro projeto com o mesmo tema tem pedido de urgência na pauta do plenário. Para esse especialista, a dificuldade de equilibrar a liberdade de expressão e a proteção dos adolescentes justifica rever a legislação para esses casos. Se ficar comprovado efetivamente que em um determinado vídeo houve a instigação, o induzimento ou auxílio ao suicídio, sim, já existe no Código Penal. Se a pessoa for menor de idade e fizer isso, é ato infracional. Se for maior de idade, vai responder por esse crime. Existem determinadas dúvidas quando se trata do tema brincadeiras perigosas, ou seja, a pessoa colocou lá um vídeo e que é uma brincadeira e supostamente alerta sobre os riscos e pronto, aquilo está sendo disseminado e simplesmente jovens assimilam aquilo e acabam morrendo por supostamente irem brincar. Nesse tipo da questão da segunda conduta, teoricamente a gente precisaria rever. O Google, empresa que mantém o YouTube, plataforma de vídeos na internet mais utilizada pelos jovens no Brasil, foi convidado, mas não participou da audiência pública. A programação da Semana do Meio Ambiente na Câmara incluiu um seminário sobre energias renováveis, água, reciclagem e portabilidade da conta de luz. O evento foi promovido pelas frentes parlamentares ligadas aos temas ambientais. O seminário sobre o meio ambiente promoveu 3 debates diferentes com os temas energia, reciclagem e água. Na abertura, o representante do Ministério do Meio Ambiente lembrou que os impactos decorrentes das mudanças climáticas no planeta podem ser encarados como oportunidade para novas práticas. Segundo ele, a chamada economia de baixo carbono e o uso de energias renováveis são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável. Reduzir emissões e ter uma estratégia de longo prazo é um modo de promover o desenvolvimento, não é para limitar o crescimento, é para promover o desenvolvimento em novas bases, em bases sustentáveis, tanto do ponto de vista econômico, quanto social e ambiental também. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Nilton Tato, defendeu que a agenda ambiental não pode ser prejudicada pela crise política e nem se tornar refém da pauta econômica. Segundo ele, apesar de o país ter avançado na produção de energia renovável, há ações maléficas ao meio ambiente, como a produção por termoelétricas, que libera gás carbônico. No momento de uma crise política, uma crise econômica principalmente, a agenda ambiental ela abre a possibilidade de você pensar outras cadeias produtivas para geração de emprego, geração de renda, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, pensando em inclusão social, pensando em diminuir a pobreza, e pensando principalmente de como que a gente garanta, entendeu, os recursos naturais, vida digna, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. Além de tratar da geração de energia limpa, uma das mesas de debate discutiu a implantação do mercado livre. A proposta é permitir que os consumidores escolham a empresa para comprar energia elétrica, levando em conta, além do custo, a qualidade da produção. Outra novidade, defendida por entidades do setor e parlamentares, é a possibilidade de geração da própria energia a ser consumida em casa. O Mercado Livre já existe no Brasil, mas ele está restrito a donos de shopping, a donos de indústrias, grandes indústrias, sendo 3 mil megawatts por mês a conta para qualquer tipo de energia. A intenção é que o mercado ele se torne cada vez mais livre, dando oportunidade aos consumidores de optarem por suas fornecedoras de energia. Veja agora outros assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta terça-feira. O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição 96, que libera práticas como as vaquejadas e os rodeios em todo o território brasileiro. O texto estabelece que, na categoria de manifestações culturais, as práticas desportivas com animais
não tem caráter de crueldade. A Comissão de Deputados e Senadores que debate a inspeção sanitária ouviu vários convidados. Eles defenderam a aprovação da medida provisória que eleva a multa para quem infringir normas de inspeção sanitária. A MP aumenta para até R$500 mil a multa para quem cometer infrações. A Comissão Especial da Inovação Tecnológica da Saúde discutiu as inovações nas áreas de vacinas e medicamentos. Marco Aurélio Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, destacou que a empresa está ampliando a sua planta industrial e investindo em parcerias com laboratórios no Brasil e no exterior. Fabiana Rainal, do Ministério da Saúde, detalhou o processo pelo qual novas tecnologias são adotadas pelo sistema de saúde, levando em conta o benefício para os pacientes e aspectos econômico e organizacional. A comissão especial que discute sobre os planos de saúde promoveu audiência pública. A regulamentação da lei, a remuneração de serviços de saúde, o trabalho preventivo e a judicialização nos planos de saúde são alguns dos desafios apontados por deputados e especialistas. Uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor debateu as novas regras do financiamento do crédito rotativo dos cartões e os juros praticados pelas operadoras no Brasil. O consumidor brasileiro está entre os que pagam as maiores taxas de juros no cartão de crédito. Em fevereiro chegou a 490% ao ano. Se a fatura não é paga em dia ou quando o cliente opta por fazer o pagamento mínimo, a dívida vira uma bola de neve. Para tentar reduzir a inadimplência e forçar a redução dos juros, o Banco Central baixou uma norma limitando o crédito rotativo. Pela nova regra, o saldo devedor, acrescido dos juros, deve ser liquidado no mês seguinte, ou então ser contratada uma nova modalidade de financiamento. Com essa nova previsibilidade da liquidação, permitiu às instituições financeiras reduzir, cada uma por si, reduzirem as suas taxas de juros, de forma que a gente saiu de taxas anualizadas de 490 para taxas anualizadas de 225. Na Comissão de Defesa do Consumidor, os deputados questionaram as altas taxas de juros, que mesmo com a redução verificada no último mês, são muito superiores ao que é praticado no mundo. Segundo o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, os Estados Unidos têm uma das taxas mais baixas, seguidos do Reino Unido, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile e Peru, que cobram juros muito menores que os do Brasil. Os deputados também criticaram o Banco Central por não regular qual modalidade de financiamento deveria ser colocada à disposição dos clientes inadimplentes. A representante do governo tentou explicar. Cada instituição financeira tem uma estrutura de captação, estrutura de custo, de requerimento de capital e também, por outro lado, os clientes também têm necessidades e perfil, né, de renda ou de risco diferente. Então, isso dá mais flexibilidade para a negociação. Nem a redução da taxa básica de juros do Banco Central e nem a instituição do cadastro positivo foram suficientes para conter os altos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito até aqui. O que os deputados querem saber nesta audiência é se as novas regras de financiamento serão suficientes para aliviar as finanças dos consumidores. Quando você começa a dever e entra para o nível de inadimplente, você fica abandonado pelos bancos e sua vida começa a enrolar. O que a gente quer discutir aqui? Primeiro é deixar claro que as novas regras não atendem o consumidor brasileiro. Segundo é rever esses juros aplicados pelas instituições financeiras contra o consumidor brasileiro, não só no cartão de crédito, mas também no cheque especial, no crédito consignado. Hoje nós temos 60 milhões de famílias brasileiras inscritas em cadastro restritivo de crédito. 57,9% das famílias estão devedoras. Esta resolução é como se fosse um remédio para um paciente terminal. O remédio chegou tarde. A Comissão de Defesa do Consumidor discutiu o projeto de lei que proíbe as operadoras de internet fixa de limitar a quantidade de dados de acordo com o preço pago pelo assinante. Os deputados querem votar logo essa proposta. O Brasil tem hoje cerca de 39 milhões de domicílios conectados à internet banda larga, um número 3 vezes maior que em 2008. Nesse período, muita coisa mudou, como o aumento da velocidade média de conexão, com preços que variam de acordo com a rapidez oferecida pelos planos de assinatura. Mas as operadoras não podem cobrar valores diferentes pela quantidade de dados consumidos.
Em audiência pública, promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputados e representantes das maiores empresas do setor discutiram um projeto que proíbe o limite de franquia nos planos de banda larga. Os parlamentares querem votar logo a proposta. Existe um movimento por parte de alguns líderes, onde está coletando assinatura para pedir urgência e levar esse projeto diretamente ao plenário. Nós concordamos devido à importância desse projeto que mexe com muitos brasileiros. Nós entendemos que ele é um projeto benéfico e que precisa ser o quanto antes votado. Atualmente, a Anatel permite às empresas impor limites no consumo de dados apenas na internet móvel. O deputado que pediu a audiência acredita que a aprovação da lei proibindo essa prática na internet fixa vai dar mais segurança aos consumidores. Já ficamos desprotegidos no que diz respeito à telefonia móvel. Ou seja, hoje quando a gente compra internet, a gente tem limitação de dados. Se a gente tiver limitação de dados também na telefonia, na internet fixa, nós vamos ficar sujeitos a pagar o que eles quiserem do jeito que eles querem. Para o representante da empresa de internet fixa, a nova legislação será um retrocesso. Segundo ele, o consumidor é quem vai pagar o ônus. Essa limitação de proibir qualquer tipo de franquia, eu acho que agride o modelo de negócios, agride a segurança jurídica do Brasil e agride principalmente o consumidor, que tem a certeza que vai pagar mais caro. O projeto ainda tem que ser analisado por mais 2 comissões e votado no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. As comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei que obriga a contratação de seguro para eventos e espetáculos públicos. O objetivo é dar mais segurança aos frequentadores e apoio às famílias em caso de acidente. O acidente na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no ano de 2013, causou a morte de 242 pessoas e foi citado por deputados que defenderam a proposta que obriga a contratação de seguro para eventos. Até hoje, não houve condenação dos responsáveis pelo incêndio e os familiares das vítimas ainda aguardam decisões da Justiça para receber indenização. Pela proposta em análise na Câmara, os organizadores terão que contratar um seguro específico para realizar eventos como shows, rodeios, espetáculos de teatro, dança, circo, feiras, exposições e torneios esportivos. Essa exigência será obrigatória para a obtenção de licenças e alvarás. O projeto de lei complementar já foi aprovado por 2 comissões da Câmara e precisa ser votado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, antes de seguir para votação no Senado. Nos casos onde há a cobrança de ingresso, o estabelecimento, a empresa responsável pelo evento, teria que contratar também uma cobertura de acidentes pessoais. Nesse caso, ele sim poderia repassar o custo, que é muito barato, um seguro de acidentes pessoais é muito barato, e ele poderia repassar isso no valor desse ingresso. Onde não há a cobrança de ingresso, como é no caso de boates, casas de shows, esse valor não seria necessário a contratação do seguro de acidentes pessoais, somente a de incêndio e responsabilidade civil. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do DF afirmou que o projeto de lei complementar vai garantir uma inspeção a mais dos locais usados nos eventos públicos, além da vistoria já realizada pelos órgãos do governo. Caberá à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, regulamentar a norma e definir o valor das coberturas. A companhia seguradora irá, através de um profissional rotulado como inspetor de risco, fazer a sua inspeção técnica, vai avaliar o risco e automaticamente vai dizer, olha, nós vamos aceitar esse risco ou nós aceitaremos esse risco com as seguintes condições: que seja aberta uma porta ali, ou seja fechado, mostrar o dispositivo de segurança. Se atendido a seguradora sim, então eu aceito esse risco e esse risco vai custar tanto para este evento. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.